Fala turma, sejam bem-vindos a mais um Papo de Sócio aqui na Investify. Vamos aguardar aí o pessoal chegando. Enquanto isso, vamos fazendo alguns comentários da semana. Semana passada tivemos uma grande entrada de fluxo estrangeiro na sexta-feira, em conjunto com algumas instituições financeiras também. Para quem está acompanhando o fluxo, também teve saída de institucional na sexta-feira. Tem uma pequena diferença entre institucional e instituição financeira. O institucional, para quem não sabe, são fundos. Instituições financeiras são bancos e corretoras. Beleza? Então, isso foi um grande momento na semana passada, na sexta-feira. E aí o pessoal chegando aí. Zé Edi, boa tarde. Tiago, Rodrigo tá aqui. Hoje a gente tem como convidado o Rodrigo Richa e a gente vai bater um papo bem direto, assim, né? Que foi até uma coisa que aconteceu nesse final de semana na Investify. Já vou contando para vocês enquanto eu chamo aqui o Rodrigo. Deixa eu chamar ele aqui. Lá no clube. Sobre justamente nossa mentalidade e como devemos nos comportar diante do trading e das operações que a gente faz, né? E o Rodrigo Richa, que está aqui agora com a gente, seja bem-vindo. O Rodrigo é um cara que sempre Fala, pensa Pedro. muito nisso, sempre estuda isso. Tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Boa tarde para os Beleza, amigos. Rodrigo. Dia da correria hoje. Hoje foi, né? Mas hoje tu nem conseguiu acompanhar a bolsa, né? Cara, acompanhei um pouco, na realidade, aqui Aham. nos intervalos aí que eu tive durante o dia, uma correria de estrada e tudo mais. Eu vi que é aquela história, né, cara? Sobe 10 mil pontos, o cara acha que vai subir eternamente e não entende que Sim. tem a necessidade de ter o respiro, né? Até para poder pegar um fôlego. Eu falo que é igual você nadar uma maratona aquática, e Aham. eu já fiz treinamento de maratona aquática, e você precisa ter alguns intervalos para você poder respirar e fazer a continuidade, né? Sim. Então, essa respirada que existe a necessidade acontece no mercado também. Ninguém É. nada 30 quilômetros direto, na realidade. Você tem que dosar as tuas acelerações, né? Eu acredito que o mercado hoje deu uma retraída. Justificar com relação a um milhão de notícias que sai, cara, sinceramente, eu não acho que tem muita justificativa. O mais importante de tudo, você já falou aí no início, que é a questão da volta desse fluxo do estrangeiro, do gringo, como a gente chama. A questão do fluxo do estrangeiro não existe como você ir contra. É a hora que o trem que o trem está no trilho e começa a acelerar, meu amigo, sai da frente. Então, Sim. eu sempre dou o exemplo do transatlântico, né? O gringo, para ele aportar dinheiro em algum lugar, como ele mexe rapidamente com qualquer tipo de aporte pequeno que ele faça, a bolsa sente rapidamente isso. E a gente percebeu no ano passado, com a queda do volume do institucional e muitos saques que houveram no multimercado, houve muita saída de dinheiro do mercado e, obviamente, quem estava no multimercado, que sacou dinheiro, os fundos tiveram que vender as ações e foram saindo também. Óbvio, Sim. para você vender, alguém tem que comprar, né, Murilão? Sim. E estava comprando o gringo estava comprando de pouquinho, e quando começou a verificar aí que o valor da bolsa do Ibov em dólar estava muito atrativo, ele começou a encher o cavaquinho dele, né? Então você vê uma entrada de 12 bilhões, acho que chegou, né, se eu não me engano, no resumo de hoje. Nesse ano de 2025, cara, a gente está falando de um mês e 18 dias. É muito pouco pregão para você ter um volume tão grande quanto está acontecendo. E o pessoal não está se ligando nisso. O volume está muito fora do padrão, se você for considerar na realidade para essa entrada do gringo, e num momento em que você tem ainda juros altos nos Estados Unidos, que teoricamente funcionaria contra os países emergentes, mas na minha visão a gente já está tendo uma mudança é, de paradigmas aí. Eu acho que essa vida do gringo lá fora, ele está começando a olhar o mercado emergente. A bolsa chinesa também vem subindo, né, já está começando a mostrar aí uma aceleração. Algumas ações, como a gente segue também no Investify, como a Baba, né, que é a Alibaba, Aham. começaram a ter uma velocidade de subida bem forte, mostraram já em termos de resultado também, resultados bem melhores.
Eu acho que as empresas brasileiras não estão tendo resultados ruins, isso está mal precificado na Bolsa. A gente tem uma precificação muito mais local sobre um estresse de juros e um estresse sobre a questão governamental, né, do que propriamente a questão do resultado das empresas. Né? Então, as empresas performando bem e com um valor tão abaixo de mercado, o gringo não é bobo, né? Ele vai botar na conta, faz a continha dele, opa, o dólarzinho tá alto ainda, então tá baratinho de entrar lá. E vem, né, cara? O cara, você tem 50, acho que o ano passado chegou a fechar 60% de fluxo de gringo na bolsa. Então, se você imaginar que era quem que movia a bolsa, o gringo. Se esse cara com os 60% dele resolve comprar para valer, vai faltar ação aí, cara, sinceramente. Uhum. O Agnaldo comentou aqui, vocês viram o Petro no leilão, disparou até o ATH. Eu não acompanhei o leilão de Petro, Dei de ver isso, mas está cara, bem tô com forte susto aqui. mesmo. Maior volume do dia, entrou agora nos últimos 5 minutos no leilão. Entrou ali quase 200 milhões na Petro no leilão, cara. Isso é um bom sinal, Teve na verdade. máxima histórica no intraday, fechou na máxima histórica, e eu acredito é, é muito em função do governo mesmo, e é até impressionante falar isso. O nosso querido governo está se esforçando de todas as formas para liberar a margem equatorial, Sim. né? Isso é até louvável, é impressionante eles estarem fazendo esse esforço para liberar, porque não é muito da ideologia deles até, né? Mas eu acho importante, até no que tange a empresa governo que a gente fala, né? Como é que funciona a gestão? Ela precisa buscar receita de algum lugar, né, Murilo? Então, da onde ela vai receita, né? Pensando, putz, o que o cara vai fazer? Imposto está no limite. Não tem mais da onde colocar imposto, né? Porque, obviamente, a commodity da vez virou o ovo agora. Até o ovo virou uma commodity. Então você vê o ovo subindo aí 20% do início do ano até agora. Então, obviamente, quando você começa a analisar em termos de captação de recursos, da onde vem o recurso hoje grande e forte para o governo? Das receitas através dos royalties, né, sem dúvida alguma, que é a abertura grande na margem equatorial, que não acredito que fique única, exclusiva para a Petrobras no caso de extração, mas imagina uma Petrobras, o quanto que não vem de dinheiro junto com a Petrobras para poder implantar, né? Então, eu acho que tem toda uma força ferramental aí, uma força, na realidade, de construção, de movimento muito grande. O governo, óbvio, que sabe o quanto que isso pode gerar de receita e vai atrás dessa receita. Então, tá na hora de liberar mesmo. Acredito aí que tem até uma oportunidade de também dar uma olhada para liberar o Wahoo lá para Prio e algumas outras, né, que estão travadas, que não faz sentido nenhum isso tá travado, cara. Eu nunca, eu acho que até o Rodrigo Silveira colocou outro dia, ele que acompanha muitos anos a Prio, desde a fundação da Prio, lá dessa mudança da empresa, nunca houve um tempo tão grande de liberação e de paradas de estruturas tão caras como são essas estruturas de extração de petróleo. E Sim. o país só perde, né, cara? O próprio país perde receita, né, Bruno? Não tem lógica nenhuma isso, né? E isso beneficia, né? É um ciclo, né? Virtuoso. É muito dinheiro entrando através de terceiros também, porque como a Petrobras não tem como fazer tudo sozinha, ela precisa contratar serviços de terceiros, é dinheiro de fora do Brasil. Eu acredito que a mão de obra para esse trabalho também é grande, o que vai ajudar o norte do país, né? Sim. Que a gente precisa muito de mão de obra no norte do país. E com isso vem construção civil, vem, obviamente, um Minha Casa Minha Vida, que eu sei que para o governo é funcional dentro dessa questão dele populista, né, que é um governo que a gente tem nesse momento. Então, tudo acaba funcionando junto, né? O agro vai funcionar junto, porque precisa de mais comida, obviamente precisa de mais dinheiro no mercado, os bancos vão ter que trabalhar com a parte de crédito, e, na minha opinião, isso é um ciclo virtuoso, né? Tomara a Deus que eles possam liberar rapidamente e que esse preço aí que está aparecendo já, né, que estão precificando uma antecipação dessa liberação da margem, seja efetivo, né, Murilão? Torço pelo nosso país, cara. O nosso país precisa melhorar e precisa ter talvez algum ferramental através aí do petróleo para poder aumentar o que a gente já é, né? Como o João fala, né? Um fazendão que exporta petróleo e commodities. Né? É isso aí. O Diego até comentou aqui dividendos da Petrobras. Isso, o governo, ele basicamente ele se ligou o seguinte, cara, para que eu vou encrencar com isso aí se os caras, se eu estou recebendo uma grana que está me financiando? Então, tipo, pô, não faz sentido eles irem contra dividendos, eles mexerem.
eles perceberam que ali é realmente uma receita muito forte de financiar, enfim, mesmo que E, seja para coisas duvidosas, mas acaba financiando bem o governo os dividendos. e a tia Glaze que ficou quieta já, né? Então a tia Sim, Glaze já ficou quietinha, já ela entendeu que é necessário isso, porque ela estava criando um atrito dentro do próprio partido dela com esses bafafás, esses teretetês que eles ficam colocando, na realidade, né? Então, não é construtivo isso para nada, né? Eu acho que politicamente a imagem do partido deles, que está no governo hoje, está muito riscada exatamente por conta de todos esse tipo de atitudes, né? Atitudes não construtivas, né? Eu sim, sempre penso assim, uma crítica, quando ela é construtiva, ela leva à frente, porque você tem o ouvido, né, para uma mudança, uma sugestão, né? Agora, claro. quando uma destrutiva da maneira como eles constroem, ele que eles querem simplesmente ter tickers, né, ter gente clicando, né, o tal do clickbait, cara, não leva a lugar nenhum e para mim prejudica até o próprio político. Político que for esperto hoje, ele vai colocar coisas construtivas. Para ser bem honesto, o povo está bem cansado de ficar recebendo críticas destrutivas e que não agreguem algo. A gente está recebendo muita notícia negativa e chega um ponto que tá todo mundo meio, com perdão da palavra, de saco cheio mesmo, e quer receber coisas boas, cara. O cara quer receber informações legais. É, O grupo do InvestFi, ele é um grupo positivo. Pode ver como a gente trabalha com esse fortalecimento da mentalidade do trader, do investidor. Eu acho que esse é um ponto muito importante que poucas pessoas levam em consideração quando elas entram no mercado financeiro. E, cara, eu vejo que é um grupo de crescimento. E a gente percebe as pessoas evoluindo lá dentro. Novos integrantes, né? Ontem eu fiquei muito feliz com um post lá do Rogério Rodrigues, acho que é o nome, né, do integrante, de um sócio da InvestFi. Postou coisa bem bacana sobre a parte de controle mental, né? Parte de psicologia financeira. E eu acho que isso é essencial, né, Murilão? A gente precisa ter essa vibe, né? A gente precisa ter essa vibração positiva. tem uma questão que aconteceu de forma natural na Investify, que é justamente essa rede de apoio, sabe? Então, tipo, tá todo mundo se apoiando muito lá. Ah, então, se alguém posta alguma coisa, o outro já se oferece para ajudar. E a ajuda não é só, em diversos pontos, principalmente no psicológico. A gente vai, às vezes, nosso privado está aqui aberto para te ajudar nas operações, né? Então, aqui, basicamente, trabalhando, tem eu, tem o Jair, tem o Lucas. A gente está aqui, a gente recebe mensagens do pessoal no privado ajudando em operações, né? Pessoal que tá em dificuldade, que fez alguma coisa que está um prejuízo e tal, e quer ter alguma orientação, né, a respeito técnico, mas não só isso, né? Então a gente teve relatos difíceis, que eu não vou contar aqui para não expor ninguém, mas foram relatos de pessoas difíceis, de pessoas que tiveram perdas significantes, por erros diversos, e a gente estava lá justamente para isso, para se apoiar, para ter alguém com quem conversar. Então, essa rede cara, é essencial, sabe? Essa rede de apoio que a gente criou e que está bem de forma orgânica e natural, Não dá né? para falar que a gente Inclusive, troca de informações. Não, se falar informações pode. é só troca de informações, não tem outro tipo de troca-troca, não. Mas até É, falar de liberdade financeira, né, que é o que eu acho que é o grande sim, ponto na realidade, é que a pergunta, você quer ficar rico, ela se estende sobre vários pontos, né? E uma vez a gente já fez, né? E até em algum momento a gente pode até disponibilizar aí no YouTube para o pessoal olhar, que a gente fez na realidade uma live que falava exatamente sobre psicologia financeira. E a riqueza das pessoas, ela contempla não somente a questão do financeiro, né? uhum, Você fica rico de dinheiro? Fica. Mas se você estiver morto em saúde, não adianta ter dinheiro. Se você não tiver rico em emoções, você também não adianta você ter o dinheiro. Você, na realidade, sucumbe. Então, o equilíbrio sobre dinheiro, saúde, emoções, conhecimento e o uso do teu tempo é essencial para você poder conquistar a tua liberdade financeira. Então, a liberdade financeira, ela precisa ter o apoio de todos esses as outros ferramentais, que é a questão de prosperidade, né, que a gente fala sempre. A prosperidade, ela precisa ter essa liberdade de utilizar as emoções com razão.
Eu tenho escutado muito isso, fiz até um curso nesses dias do Tony Robbins, que é um maior coach que tem no planeta, né? E é sensacional a maneira como ele faz essa leitura, né? Como que a gente lida com esses nossos arquétipos, né? Porque a gente sempre tem o psicológico quando a gente fala, e aí, no momento que você está no calor do trade, você fala, cara, eu estou numa posição, e aí vira o mercado e vem contra você. E como é que eu me preparei para esse mercado vir contra? Eu uso muito o exemplo do surf, né? Como eu sou um cara que pega onda desde os 14 anos de idade, já enfrentei todo tipo de situação dentro do mar. Mas em algumas situações em que eu não estava preparado para enfrentar tamanho de onda, ou de repente até uma correnteza, né? Ou até aquele dia você não estava com a tua saúde emocional tão boa para entrar no mar, que você não estava focado naquilo que você estava fazendo, não se preparou, você entra no mar e passa perrengue. A mesma coisa acontece no mercado financeiro. Se o cara não está preparado, cara, não dá para fazer o certo pelo incerto, nem o incerto pelo certo. Então, você tem que saber como se defender. Eu sempre falo isso, né? Quando você vai lutar, qualquer tipo de luta marcial, quer seja judô, jiu-jitsu, muay thai, um kung fu, ele começa sempre pelo quê? Pelo aspecto mental. E você tem que estar sempre preparado para tomar um contragolpe. E o contragolpe, ele te leva aonde? A lona. E esse é o tipo de coisa que as pessoas precisam raciocinar. Quando você vai entrar no mercado, você controla o quê? Você não controla o que vai acontecer no mercado. Você pode até achar que o preço vai subir, porque o gráfico, de repente, está dando todas as pintas, as dicas, as informações, né? O gráfico, tá lá na média de 9, era o que eu esperava, e está naquele timing, sazonalidade de compra do commodity e tal. Meu amigo, se não quiser subir, não vai subir, não é você que vai fazer subir. E não é só uma ciência exata, não é só isso, cara. Não, não é, ela é totalmente emocional. E aí entra a parte do emocional. Por mais que tudo aquilo esteja de acordo, tem um ponto muito importante, que é o que a gente comenta muito dentro da Investify, que o mais importante de tudo é você cuidar do teu sizing. Qual é o tamanho que eu vou entrar em determinada operação? Será que eu estou preparado para entrar com R$ 200, com 2.000, com 20 mil? Tem gente que entra com 200 mil. O cara está preparado para entrar com R$ 200 mil uma operação? Se vier contra ele perder totalmente os R$ 200 mil, como é que vai ser o dia? Vai fazer depois? Ou hoje à noite, como é que ele vai dormir hoje à noite? O cara hoje que estava postando no grupo ali na finaleira querendo vender contra a Petrobras. Contra a Petrobras. O que aconteceu agora nos últimos 5 minutos? Cara, ela subiu 1% na cara dele. Se esse cara entrou com 200 mil em opções, provavelmente ele já está num preço de uns 25% a 30%. Então, esse tipo de situação tem que ser vista antes. Né? Isso que é o importante da parte emocional do trade. Né? Como é que você se prepara para o trade? Né? Você fez toda a parte do setup, você visualizou todos os caminhos. Né? O Vitão está fazendo aí, a partir de quinta-feira, um treinamento gráfico, vai ser sensacional. Quem foi aí, parabéns, quem vai ser parte do curso, vai ser, sem dúvida alguma, disruptor. É importante para as pessoas terem essa visão, né, sobre a parte gráfica, porque o gráfico, ele nada mais é do que o preço falando com a gente. Né? Ouvir o gráfico é fundamental, mas tem que entender qual é a tua margem para esses imprevistos. Eu entrei no trade, eu tive margem para esse imprevisto, por muitas vezes eu mesmo cometi esse erro. Eu entrei no trade e não pensei na realidade que eu deveria ter um stop, quer seja pelo preço, quer seja pelo sizing, que eu podia ter entrado menor, que daí o meu stop seria o próprio tamanho, que já não me permitiria perder aquilo que você entrou. Porque você tem que entender, na realidade, que quando você fala de renda variável, ela varia para baixo ou para cima. Ela pode ir a teu favor ou contra você. E estar preparado para o contra é estar tranquilo no trade. Né? Quantas vezes, né, Vitor? Eu acho que você tem um exemplo clássico da Cebav, né? Que, porra, já te deu alegria, já te deu tristeza. Mas é um tipo de trade difícil de fazer. Vale a pena? Difícil, né, Murilo, saber, né? É complicadinho o trade nela, porque você depende do quê? De inúmeros fatores. Sim. Olhar só graficamente a Cebav funciona? Não. Então, determinados ativos,
tem menos liquidez. Menos liquidez te dá menos certeza de movimentos. Qualquer um que entrar comprando ou entrar vendendo mexe rapidamente no preço. Então ele vai ter o que mais? Muita volatilidade. Como é que você se defende da volatilidade? Então dentro da InvestFi, que a gente faz, eu acho que isso é muito bacana, a gente alerta muito para os investidores sobre esse tipo de movimento, saber trabalhar com a vol, saber se proteger, principalmente daquilo que você não controla. Tá? E o mercado, o senhor mercado, vamos falar com respeito sobre ele, o senhor mercado faz o que ele quiser. Para quem não leu o livro, que eu acho bem bacana, ele é bem massivo, assim, mas é bem interessante no sentido de conhecimento. O livro do Benjamin Graham, que fala sobre o investimento inteligente, ele é um livro quase uma bíblia, né? Porque ele tem 500 e cacetada de folhas. Cara, mas ele é um livro muito bacana porque ele conta umas historinhas do mercado e ele trata o mercado como um senhor mercado. Que o senhor mercado, na realidade, ele é um senhor mercado bipolar, né? Então, se ele acordar com bom humor hoje, tudo vai funcionar perfeitamente. Se ele acordar de mau humor, o negão sai da frente. E tem uma pergunta aqui que o Thiago Goulart fez e você falou aí, e vai muito de encontro a isso, e é importante saber essas variáveis. E ele falou aqui, o resultado de Vale deve vir bom, e talvez amanhã engataram a alta antes do fechamento. É muito importante você entender as variáveis, porque eu e o Egler essa semana estava conversando, junto com o Jair aqui também, justamente sobre Vale. O que é que acontece? Vale é uma empresa que ela faz o reporte operacional dela sempre. E isso, o mercado faz cálculo, cara. Então, muito provavelmente, esse resultado de amanhã já está precificado. Entendeu? Então, você entender essas variáveis que veio antes vai te evitar esse tipo de pensamento básico que todo mundo, todo iniciante pensa isso. Ah, pô, o resultado vai vir bom, então a ação vai subir. Não, não é bem assim, já está precificado. E ainda tem outro fator, a Vale ela anda junto com. Tem a questão do minério, tem a questão de demanda da China. São diversos fatores. E até quero puxar uma coisa para vocês. Gente, hoje, para quem está nos grupos free da InvestFi que está aqui, hoje a gente vai soltar uma oportunidade de vocês estarem e acompanharem a InvestFi, tá? Então, tem um plano assinante da InvestFi, a gente vai soltar lá nos grupos free, uma oferta especial para quem quer ter as ferramentas como o Sonar, MaxPen, Tubarão, o tracker de mercado que nos ajuda muito a entender como está o momento de cada ação, se está no momento mais comprador ou mais vendedor, tá? E também acesso a um grupo de insights, que é onde a gente coloca justamente informações importantes. Inclusive, hoje, por exemplo, teve informação de Vale, teve informação de Petrobras, o próprio Egler falou sobre Vale hoje. Você não vai ter acesso aos grupos da Invest5, você enfim, mas acesso a grupos é a opção de clube, de você participar do clube. Você pode participar também desde que você faça a admissão. Essa opção de assinatura é uma opção mais em conta para quem quer ter acesso a essas ferramentas e a esses insights do mercado. Então, normalmente lá a gente passa justamente essas informações do que realmente está acontecendo no mercado. Então, é uma oportunidade de você se prevenir de um pensamento como esse, entendeu? E aí, Thiago, agora que você está aqui com a gente, você teve essa oportunidade de ter essa informação que eu acabei de te falar, né? Que Vale é uma empresa que ela passa o resultado operacional antes, então o mercado já precifica antes. Correto, Rodrigo? E é interessante você estar falando isso, que eu abri aqui justamente o OpLab, que é onde a gente acaba vendo a parte da volatilidade das ações, e a volatilidade da Vale, ela já subiu. Então ela estava realmente mais baixa, ela estava num IV ali mais ou menos deixa eu pegar aqui, 22, ela já fechou aqui a 25. Então você veja, isso daqui em termos de volatilidade é praticamente 15% de subida num dia. Tá? Provavelmente já estão começando a precificar o que pode acontecer na Vale. Pode ser que amanhã suba, eu posso até acreditar que suba, porque as opções podem subir por conta da volatilidade. Quando você tem. O que é a volatilidade?
É a dúvida, é a incerteza. Ela pode ser uma incerteza positiva? Pode, claro que pode. Ela pode ser uma incerteza negativa? Sem dúvida alguma, pode ser negativa. Quando você vê que a incerteza negativa está imperando, você tem uma tendência às puts valorizarem, que são as opções de venda, né? Valorizarem mais do que as calls. Quando você tem uma incerteza para o positivo, a tendência é que existam mais compras de calls, então a tendência é que diminua a diferença de preço entre as calls e as puts. Isso é bem interessante de verificar, se vê muito pelo IV, que a gente chama na realidade que é uma divisão ali entre as duas, né? Que você faz um ranking entre puts e calls e consegue ter uma ideia, que é o put call ratio, né? E isso você pode ver dentro do mesmo preço. Você pega lá, por exemplo, o vencimento agora da série B, você pega ali a call de 55,86, que está bem dentro do dinheiro, e a put de 55,86. Quando você compara as duas, no sentido de volatilidade, vê histórico de cada uma delas, você consegue saber o que está acontecendo na volatilidade. Pouca gente faz isso, mas é muito interessante porque isso nos mostra, na realidade, se existe uma pressão, de repente, maior na compra ou na venda. Fiquei muito feliz da oportunidade que a Invest vai levar das nossas ferramentas, porque eu posso afirmar que as ferramentas são disruptoras, elas realmente mostram muito. A gente tem $1 que a ferramenta da Investify do Sonar. Bom, desde que eu entrei no Investify, eu não me lembro do dólar ter errado alguma vez na nossa ferramenta, sinceramente. Efetivo. E com a entrada das semanais, o que eu tenho percebido? Que o movimento das semanais tem ficado extremamente próximo do que tem acontecido no Sonar. Sim. Então, dentro da semana, dificilmente as opções estão ficando fora daquilo que está indicado no nosso Sonar também, nas semanais, porque está mais próximo também, né, Murilo? Então, acho que como você já está 5 dias ali do vencimento, 7 dias, fica próximo e ajuda bastante. Então, cabe às pessoas que forem fazer a assinatura, façam realmente todo o investimento de tempo para você aprender a utilizar as ferramentas. Tem vídeos excepcionais que o nosso querido Murilo já fez, que criou para aprender a trabalhar com essas ferramentas, porque é essencial você. Não adianta nada eu sair com uma Ferrari amarela igual o rapaz saiu semana passada aí e encontrou o muro, né? Porque deve ter tentado meter uma terceira e acelerou e perdeu a traseira, né? Então, esse é o ponto, né? Para eu usar uma Ferrari. Inclusive, nessa oferta vai ter algumas aulas extras, tá? Que legal. Já adiantando. Vai ter aula justamente como utilizar as ferramentas. Então, Pô, vão ter sensacional, hein? aulas ao vivo. Muito Isso é bom. bacana. Bom, cara, que legal. Espero que as pessoas possam aproveitar realmente, entender que o mercado, obviamente, não vive só da parte das ferramentas, entender que não é porque eu tenho ferramenta que eu vou entrar em todos os trades, entender que eu tenho que saber o meu sizing, né? Tem que fazer toda essa preparação antes. Sabe o que eu acho interessante? E foi um tema que aconteceu no final de semana, não no nosso grupo, mas também aconteceu num outro grupo que eu faço parte, que o pessoal falou algo sobre a questão do médico, né? E era um grupo ali de amigos médicos, e eles falaram, cara, a gente estuda 10 anos para poder começar a fazer uma cirurgia. O maluco que é trader, o cara faz 1 ano de estudo, fez o curso do Zé, sei lá quem, Zé Mané, e ele acha que ele já sabe tradar e mete o patrimônio dele de 200, 300 mil reais na bolsa e acha que vai ter sucesso. Lamento informar, e provavelmente esse cara vai perder mais de 50% do patrimônio dele. Exato. Demora Joga a muito, conta muito. das pessoas. Elas precisam estudar, ganhar conhecimento, que é uma das riquezas que Deus nos deu e que a gente tem a capacidade cognitiva de utilizar a nosso favor. Tempo, conhecimento. Regule suas emoções, saiba o sizing, como você entrar dentro dos trades. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai conseguir aproveitar da melhor forma as ferramentas e vai conseguir, sem dúvida alguma, ter sucesso nos trades que entrar, se fizer todo esse passo a passo. Sem dúvidas. Mandar um abraço aqui para a galera que está participando. O Diego estava meio sumido, tá trabalhando muito, mas um O sócio aí da Diego Investify. O TG está aí na área, o Siri. Grande abraço para vocês, galera. Cara, mais uma informação sobre Vale ainda. Cara, flamenguista. Vale Não, não Siri. acaba nunca. Mas o pessoal está posicionado em opções. Lembre-se que no dia do balanço, normalmente, após a divulgação do balanço, a volatilidade tende a diminuir. Isso deteriora
melhora o prêmio das opções, então pode desvalorizar. Só que aí, beleza, é um evento de amanhã. Só que a gente tem um outro evento, então tomem cuidado, que é dia 5 tem reunião na China, do dia 5 ao dia 11 na volta do carnaval. Então, Perfeito. pode ser que a volatilidade das opções de vale aumentem novamente, tá? Antes do carnaval e depois do carnaval. Então, tudo isso aí influencia. Então, por isso que é muito complexo você operar esse tipo de ação. Tem diversos fatores. Beleza? Quer Caramba, falar mais uma coisa aí? Eu não sabia dessa cara, eu reunião? tomei um susto agora aqui, porque não sei se eu tô vendo certo aqui, se tem algum erro no meu profit, tá? Depois até vou dar uma conferida. Caramba. É porque eu tô olhando aqui a Petro 4 e eu tô vendo na realidade que teve um volume até no último candle de 187 milhões, mas, cara, eu fiquei assustado com o candle da Vale. De venda Eu ou acho compra? Eu não vi. não deve ter alguma coisa errada. Depois eu até vou conferir. Porque tá falando de um candle aqui de quase 800 milhões. Cara, ultimamente não tem sido até normal, né? Porque, cara, Que a Vale hoje ficou meio leilão de morta o dia. Vale ficou, Sei não. ficou. Capaz de ter tido um movimento interessante no leilão mesmo, hein? Pois tem que dar uma olhada, porque aí aquilo que o rapaz estava falando sobre a questão do trade de amanhã, provavelmente amanhã ela já abre gapada, né? Então, se ela entrar já com gap de alta amanhã, aí é mais perigoso ainda, porque ela já eleva a vol imediato no início do pregão, e aconteceu isso, se eu não me engano, no Itaú. Aconteceu. Que o Itaú, no dia do balanço, cara, o Itaú abriu com gap e com uma volatilidade absurda, e no dia pós-balanço, as opções que estavam em lucro chegaram a dar prejuízo, né? Então ficou com quase 20% Viraram todo o de seu prejuízo. prejuízo. Tanto o Dos Caos quanto o Put terminaram, tipo, menos mesmo 50%. call e put ficaram negativas, né? Então tem que Ambas tomar muito. ficaram negativas. Quem for tradear balanço tem que olhar. Normalmente o gráfico indica essa questão de quando entrar, né? Você veja, há 4 dias atrás, a Vale deu uma oportunidade. Quem entrou ali, a volta estava baixinha, né? Então foi ali no dia 13, ó, dia 13 de fevereiro. Teve uma oportunidade ali no dia 13 de fevereiro. Dentro do gráfico do Profit, você também pode colocar volatilidade implícita, e é bem interessante de observar no dia do balanço as explosões de volatilidade. Isso é bem Sim. interessante. E aí a pessoa vai ter noção exatamente do que a gente está falando. Ó, o Maurício acabou de falar aqui que o JP Morgan comprou Esse, forte. E de novo, cara, teve semana passada. Quanto foi o valor de semana passada que eles compraram nele? Acho que foi 20 bi, alguma coisa cara, assim. Foi foi um negócio absurdo, insano, cara. cara, foi isso aí, foi uma coisa absurda. Foi uma coisa surreal. Eu tô... Eles venderam um monte no dia e compraram tudo assim, sabe? Cara, compraram bem aqui no leilão mesmo, viu, cara? Foram 8. Hã? Não, não, não é tudo isso aqui. Ah, não, é isso aqui sim, cara. 8 milhões, 9, 10 milhões de ações eles compraram no leilão. Aí, Cacilda. Muito bom, esses hein? caras, eles estão aprontando nessa ação aí. Pessoal, se vocês quiserem que a gente comente algum setor específico aqui na Finaneira, fala aí embaixo, tá? Obrigado pelo Maurício, que deu a dica. Eu já dei uma olhada aqui no Times and Trade. JP bateu fortíssimo, meu. E a contraparte foi o BGC, que é interessante, que está sendo normalmente a contraparte agora dessa compra do JP mesmo. É, é isso aí. Cara, Bom, que acho legal. que é isso, né, Tem Rodrigo? uma coisa que a Tem gente algum tinha alerta aí? pessoal, na semana passada, que eu não lembro se ou na retrasada, lembra que eu tinha comentado das construtoras, né? Sim, sim, sim. Quem foi se deu Cara, bem, hein? Você viu a pena, paulada? meu amigo. A Porque o deriva pessoal tem que do entender uma Tito. coisa importante sobre construtoras, né? E isso eu falo lá dentro do grupo algumas vezes. As construtoras, elas precisam ter o quê para vender? Estoque de apartamento. Quanto tempo leva um prédio para ser produzido, né? Uhum. Cara, de 2 a 3 anos. Então, se os caras estão prevendo que existe uma mudança lá na frente, em 2027, meu amigo, eles têm que sair desesperados para construir esse ano, senão eles não têm estoque lá na frente. Então é muito importante eles buscarem essa antecipação. Por isso que a gente viu já a Cirela correndo, Tenda correndo, a DIR, misericórdia, 39% em 20 dias a DIR, cara. Então, assim, quem aproveitou, parabéns, né? Estou falando que a BBSE subiu também, o que Não aconteceu? acompanhei a BBC hoje, mas eu vi no início que ela subiu e aí depois deram uma pancada, mas
Foi nos primeiros Corolão, 10, depois eu não olhei mais. Consegue Corolão, olhar deixa aí? eu ver aqui É a o BB. Corolão. Vamos Corolão. ver. Corolão vai distribuir um monte de dividendo aí, vai Pô, um monte alto, para beber. R$ 2 de cacetada, né? É, 4,47 subiu ela, cara. caramba. Putz. O Mesmo mercado com os juros não tá caindo, né? no leilão, interessante. Deixa eu ver o YouTube aqui, ó. YouTube hoje teve robozinho aí, ó. Finalzinho do pregão aí, seu Morgan comprando, ó. YouTube ficou meio que no 0 a 0, não É, tem mas o nenhuma. Morgan entrou com uma compra interessante, cara. O Morgan comprou nos últimos minutos aí do pregão, a partir das 4h30, ele comprou algo em torno de quase 4 milhões, a 3 milhões aqui de ações para YouTube. Falando em BP, em Banco do Brasil, né? Aí a Seguridade, mas Banco do Brasil divulga amanhã de manhã Bebais, o resultado do deixa balanço. eu ver o Bebais aqui, como é que foi, ó, o finalzinho, a finaleira do Bebais aqui, ó. Bebais 3, vamos ver aqui, ó, Bebais. Bebais também terminou positiva, olha aí, ó. E JP, eu gosto quando o JP aparece no book. O JP começou a comprar ali por volta de 3 horas da tarde, ligou o robozinho, já tinha robozinho antes, mas agora no finalzinho do pregão no leilão meteu mais um milhão, quase meio milhão aqui, ó. Saíram raspando tudo, então. Então os caras vieram raspando. O mercado pode mudar rapidamente, né, cara? E é aquilo que a gente fala, né? Imagina o cara tá vendidão, chegou no topo, vou vender. O bonitão vai tomar na cabeça, cara. Tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que é importante a gente sempre olhar para os dois lados do gráfico e tentar Uhum. trabalhar sempre nessa gangorrinha, né? Eu falo, você tem que estar numa gangorra de equilíbrio, né, cara? Às vezes você pode estar um pouquinho mais para as calls, às vezes um pouquinho mais para as puts. O maluco que vai no all-in, esse cara é louco para ir para baixo da terra, né? Não tem jeito, né? Daí ele fala com o nosso amigo lá, que é coveiro lá, e o Juninho Coveiro lá, e bota ele embaixo da terra, porque o cara vai Juninho morrer, né? da Fune, da funerária. O Juninho da Cara, é isso aí. Funerária. Quer dar algum alerta antes? Cara, eu acho que não, só tomar cuidado aí com a questão da Vale, acho que você falou muito bem. Acredito, na minha opinião, muito pessoal, que a China precisa mostrar alguma coisa para o mercado Sim. e não à toa já está entrando compra na China, porque alguém já sabe antes. Uhum. Então fiquem alertas, porque essa subida da China é porque já está mudando alguma coisa. Não vai mudar lá no dia que o Xi Jinping anunciar, dia 5 de março. Dia 5 de março, o fato já foi consumado. Lá já é o fato. Como é que a gente fala? Sobe no boato, cai no fato. Cai no fato. Amanhã, É isso. resultado do Banco do Brasil. Todo mundo está precificando no preço de determinada coisa. Se o resultado for muito bom, muito provavelmente já está aparecendo isso no resultado. Boa. Para quem está nos grupos free, eu não mandei nenhum insight essa semana, mas vou mandar um já aqui. Além de vocês ficarem de olho. Mas eu tive uma conversa com o João ontem, né, e hoje também. Então fiquem de olho. Pontos negativos. Setor de frigorífico, que acho que o próprio está acontecendo uma rotação aí. O Perfeito. próprio Rodrigo deve Comentar concordar. sobre o que é importante, tá? Falar sobre a questão dos frigos, né? Por que os frigos estão começando a ter um problema de precificação? Aí? Dois motivos. A gente está vendo um dólar caindo, né? Então, normalmente você precifica na bolsa, você precifica trimestres à frente, né? Então são 6 meses normalmente. Se o dólar se mantiver nesse patamar aí dos 5,50, que estão dizendo que pode chegar, que eu acho muito forçado, na minha opinião, ele deve ficar na faixa dos 5,80, não acredito muito menos que isso. Por causa da exportação e minério, que rende muito para o governo também isso, os frigoríficos já podem sentir. Mas tem um outro ponto que é importante. Está tendo uma demanda muito grande de milho para fora do Brasil. O Brasil está exportando muito milho, ó, e o preço do milho está subindo rapidamente. Qual é a ração das frigoríficas? As galinhas comem milho, As pô. galinhas comem milho. O João falou numa live isso. O que é hoje um frango? Um frango é um saco de milho com hormônio. Cara, Exatamente se isso. o milho está subindo Perfeito. e está com uma cara de rompimento, e hoje eu até escutei uns caras que analisam commodities, os caras estão falando aí do milho ter uma subida rápida. A tendência, na realidade, é que os frigoríficos sofram porque é custo, isso é margem. Então, Uhum. dólar caindo e milho subindo, cara, isso aqui é margem na veia.
E aí perguntaram, mas a bife, cara, a bife é contracíclica de frigorífico. O preço do boi começou a cair, significa que vai ficar mais barato a carcaça para bife comprar. Boi não come milho, boi come uma mistura. Tá? Então, essa é a diferença. Provavelmente, o que todo mundo fala, quando o JBS começa a cair, bife começa a subir. Fiquem de olho se bife passar dos R$ 6. Ela pode acelerar. Exato. Para mim, eu vejo que ela é um ponto de compra, ainda que a dívida ainda esteja alta, mas eu vejo ela num ponto de compra. A gente não sabe como é que vai vir o resultado, vai vir só em março. Então ainda tem um tempo ainda para entender o resultado do quarto trimestre. Mas ela vai andar na frente. As pessoas É vão isso. precificar esse benefício antes. Então, pessoal, rapidinho, pontos negativos. Frigoríficos, Amigos, empresas mais relacionadas a fundos, como por exemplo WEG e Suzano. Óleo também é um setor que está bem fraco, apesar de Petrobras estar para cima, mas Prio já está dando sinais negativos para o pessoal cansou, que o arroz não sai. Enfim, esses setores aí, ó, abra o olho, tomem cuidado. Setores positivos, bancos, tá? Que é a porta de entrada de gringo, que continua entrando. A gente viu aí o último fluxo que foi o de sexta-feira muito forte, 1,6 ou 1,4 bi, não lembro agora, mas foi por volta disso. No ano tá 14 bi positivo. E olho nos DIs aí na curva de juros. Se continuar caindo, tem alguns setores aí que dá para surfar, como por exemplo construtora, tem algumas construtoras interessantes, até mesmo varejo, mas não vai embagalu não nesses negócios não, vai um negócio legal. Se a curva voltar a subir, aí esquece isso aí, entendeu? e para Então, quem não viu a live do Egler ontem, vale a pena entrar lá no canal do Egler, assistir a live do Egler, porque ele fala sobre a questão governamental, e eu acho isso é importante vocês começarem a olhar, gente, porque a Bolsa precifica antes as coisas. No nosso grupo, no InvestFi, agora que já foi passado lá para dentro, eu passei uma informação sobre quanto tempo antes a Argentina precificou a vitória do Milei. Foram exato. 490 dias, né? Então, 490 dias dá mais do que um ano. A gente está há quanto tempo das eleições? É Um para ano parar e alguma um coisa, 1 ano e 6 meses, por aí. ano e seis É isso aí. meses. Então, a gente tem que começar a pensar que se for começar a dar uma primeira subida agora, porque obviamente isso também não é de uma única vez, nos primeiros estágios, pode ser que a gente consiga ver uma reversão na bolsa. E se o gringo vier, o gringo vem através de banco, estatais, porque precisa de liquidez, para depois ele começar a ir através de construção civil, que é o que movimenta o país, e depois de construção civil, ele provavelmente vai estar olhando, obviamente, desculpa, as elétricas, perdão, ele vem bancos, elétricas e vem com as estatais, né? Elétricas acabam sendo praticamente É. todas estatais. E depois acaba entrando para a parte das financeiras, né? Que acaba pegando uma B3 que pode ser um cavalo aí a ser um cavalo para frente aí, Isso. cara. Tá bem mal precificada a B3. Né? Eu acho que, só comentário final aí, esse trade político acho que está sim acontecendo, mas o pessoal que é mais novato na bolsa tem que tomar muito cuidado com esse viés, tá? Isso pode virar também para outro lado, é muito chave. Então, o pessoal pode ir afoito nesse trade achando que vai ganhar a vida e não é assim. Não vai subir reto, né? E tem que tomar muito cuidado com essa precificação, entendeu? Ou o Veric Petorni colocou um comentário ali sobre a questão da dieta de confinamento de bovinos, que 80% ela acaba utilizando a parte de milho também no confinamento, porém hoje já existe uma variação bem grande de alimentação para bovinos, ovinos, e tem um ponto importante que é a questão do custo. Quem é que tem o custo mais alto nesse momento e que vai ter que diminuir a margem para continuar vendendo? Não é a bife, é quem vende para a bife, que é o produtor de gado. Né? Então, Sim, tem que entender, na realidade, que o custo não vai bater na bife diretamente. Ele, na realidade, o dólar, por exemplo, diminuindo, o preço do gado diminuindo, isso não favorece a exportação de carcaça como estava sendo feita. Então, eles vão começar a vender mais no mercado interno e vão precisar fazer o boi ter um preço menor aqui dentro também. Então, ajuda para que a bife possa comprar o gado mais barato, a carcaça mais barata. Né? Então, vamos entender como é que vai acontecer. Essa equação não é simplesmente sai daqui e vai para lá, né? Isso é todo
é um trabalho que vai acontecendo aos pouquinhos, mas tem que entender os movimentos que estão acontecendo no mercado aí. Beleza, Rodrigão. Vamos Fechou? ficar por aqui. Beleza. Estendemos bastante. Opa, peraí, que apareceu o sinal de que tá acabando a bateria. O Eita. pessoal que está aí nos grupos free, fiquem de olho aí. Já já a gente vai mandar um negocinho legal para vocês. Beleza? Para quem acompanha a Investify também aí, sigam a Investify, sigam o Rodrigão aqui também. Beleza? Semana que vem estaremos de volta. Quer mandar um recado final, Rodrigo? Não, paz e bem, controle, emoção. Todo dia tem mercado. Isso aí. Não acho Todo dia tem que vai ser mercado, um único cuidado. dia da sua vida, que não é isso. A nossa vida tem um presente diário para cada um de vocês. Apresente não, agradeçam o presente diário que vocês recebem todo dia. Então, todo dia é uma nova oportunidade para a gente ser melhor do que ontem. Exato. Todo dia tem uma É oportunidade. isso Viva aí. para ter a oportunidade do dia seguinte. Perfeito. Beleza? Valeu, Rodrigo. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até semana que Valeu. vem.